Olá, sejam bem-vindos então a esse terceiro e último dia de revisão do conteúdo de epidemiologia, né, como preparatório para o exame Henriques de 2020. Nesse dia, então, nós vamos falar sobre erros em epidemiologia e qualidade, né, e validade dos testes diagnósticos. Começando falando sobre erros em epidemiologia, esse é um assunto bastante requisitado em questões de provas de residência direto no Brasil, né, e na Higgs não deveria ser diferente, certo? A proposta de falar sobre os erros em epidemiologia é que existe uma questão, um pontapé inicial para essa história toda, é que os resultados apresentados pelos estudos que chegam até nós, eles podem muitas vezes aparecer de uma forma inicial super, que à primeira vista seja super conclusiva, seja uma informação plausível e que seja também uma informação a priori, até uma informação confiável. Mas quando quando tu acaba dando uma olhada um pouquinho melhor, tu acabas vendo que ela não necessariamente representa aquilo que queria representar. Então, da onde, do que depende essa garantia, né, de qualidade? Bom, não basta simplesmente uma garantia de uma revista específica, a qualidade de um centro de pesquisas. Isso, infelizmente, a gente tem que estar com um olhar muito mais sistêmico, muito maior. E o que eu quero comentar com vocês agora, né, nesses minutos agora, tem a ver com a avaliação dos principais erros em epidemiologia, os que são os mais conhecidos e que precisam ser avaliados quando a gente está lendo um artigo científico. Tá? Então, não é porque a garantia é dada por A ou B que os resultados dos estudos sejam verdadeiros. Ok? Então, um estudo, né, ele tem validades, né, possíveis, né, em a questão de nomenclatura. Uma delas é a validade externa. O que significa validade externa? Preste atenção na questão do nome, né? Validade externa. Quão válido aquele resultado é, né, externamente do mundo da amostra, certo? Que é nada mais nada menos do que o poder de generalização que esse estudo tem. É possível dizer que os resultados desse estudo, ele é generalizável para outras populações? Se sim, quais? Como? Certo? Isso que a gente chama de validade externa. A validade interna é que, bom, independente de eu estar comparando com o mundo exterior, eu preciso olhar para dentro do estudo e entender que será que ele foi delineado, será que a forma com que ele foi conduzido representa, inclusive, as características daquela população que gerou a amostra? Então, que é a ideia então da parte interna dessa validade. Ou seja, as informações geradas pelo estudo, elas conseguem ser, eu consigo fazer uma inferência sobre a população-alvo de onde vem essa amostra? De que jeito ele foi pensado, todos os erros, os vieses, o acaso, o que isso foi levado e como isso foi levado em consideração e se está demonstrado no estudo a ponto de eu poder aceitá-lo como válido, inclusive, para o próprio estudo. Então, diferenças entre validade externa e interna. E aí, assim, é interessante entender que existe uma hierarquia entre populações. Né? São diferentes nomenclaturas a respeito de populações dentro do universo da epidemiologia. Então, a base populacional ou a população-alvo, né, que é a origem do universo amostral, né, a gente chama, então, de população-alvo ou base populacional, que é aquela grande população da onde de dentro dela eu vou tirar meu universo amostral. Esse universo amostral, ou a população real do meu estudo, né, ela é retirada através dos critérios de elegibilidade. Então, são elegíveis para o meu estudo, os critérios de inclusão foram satisfeitos, então essas pessoas que entrarem no meu estudo são as pessoas elegíveis. Ok? Além disso, depois, né, dessa população real, um universo amostral cabível, né, para a minha população,
eu vou tirar uma amostra que vai ser a população específica de estudo aonde eu vou retirar meus dados. Porque, assim, eu tenho o universo, uma população como os acadêmicos de uma universidade, e o universo amostral, os estudantes de um curso específico, e dentre aquele universo amostral de estudantes daquele curso específico, eu vou fazer uma amostra. Claro que sempre o ideal é realizar censos, né, que é tu pegar todo mundo. Esse é o mundo ideal, mas de longe não é o mundo que se utiliza, não é o mundo possível. O mundo possível é tu retirar uma amostra e criar a tua população de estudo da onde as inferências a partir dos resultados do estudo elas vão querer ser feitas para esse tipo de população, né? Será que eu consigo, com o resultado desse meu estudo, fazer uma comparação, dizer, então tá, o que eu encontrei nesse estudo, ele vale para aquela população, né? Então, quando eu tiro os dados, né, dessa minha amostra, dessa população de estudo, essa inferência ou essa capacidade de generalizar, que eu vou chamar de validade externa, eu consigo para uma outra população transformar ou transferir esses resultados para outras populações, sim ou não, certo? Então, especificamente, né, trocando por miúdos, isso é uma figura do Fletcher também, aonde tu tens, né, todos os pacientes com uma condição clínica de interesse, onde tu vai, através do processo de amostragem, né, fazer essa amostra ser pesquisada. Então, para essa amostra, que vão ser feitos os questionamentos, né, que vão ser feitas as coletas de exame, sei lá o que for, certo? E essa amostra, eu tenho que tirar, né, limpar todas essas suas informações através dos viés de seleção, de aferição, de confusão, questão ao acaso, e vou tirar as minhas conclusões. Essas características aqui dos vieses e do acaso é que eu vou poder tecer uma comparação, uma opinião a respeito da validade interna. Okay? Aqui lida com a validade interna. E essa conclusão dessa minha amostra, que eu preciso saber se ela é generalizável para essa população. De que jeito? Bom, vamos ver as características, né, dessa população que eu quero comparar, se elas têm as mesmas, né, dessa minha população, e se eu conseguir, através, né, desse processo de amostragem, realmente, como eu falo, criar uma amostra que de preferência tenha o mesmo DNA praticamente, né, da população original. Às vezes, sim, nós temos critérios que podem fazer a gente fugir um pouquinho, que a gente vai falar que são os vieses de seleção principalmente, fugir um pouquinho das características da população da onde gerou a minha amostra. Mas isso tudo tem que ser pensado e avaliado pelos pesquisadores. Bom, dito isso, entrando especificamente na ideia dos tipos de erro, é importante começar com a ideia de que existe uma coisa chamada teste de hipóteses. Teste de hipóteses nada mais é do que uma pesquisa, para ela ser feita, ser realizada, há que se ter a necessidade, se entender a necessidade de que há uma dúvida sobre alguma coisa que está acontecendo na natureza. Há alguma dúvida a respeito, ou seja, eu tenho uma hipótese de que um certo problema de saúde ele é diferente entre dois grupos, os que são expostos e os que não são expostos a um fator X. Então, eu vou fazer através de testes de hipótese. Teste de hipóteses seria o quê? O mais conhecido, primeiro, que é o H0, chamado hipótese nula. Hipótese nula é uma hipótese da nulidade da diferença. O que significa? A priori, não há diferença nas coisas da natureza, por exemplo. O que o pesquisador insistentemente quer provar e teimosamente quer provar é que sim, há diferença. Então, o que eu preciso? O que a ideia principal dos testes de hipótese é, primeiro, partir de que a hipótese nula fala que não há diferença entre os resultados esperados. Então, entre o tratamento de um estudo e seu comparativo, por exemplo. Então, parte-se desse princípio. Então, se eu estou vendo de novo a relação daquele exemplo clássico de câncer de pulmão e tabagismo, a hipótese nula diz que não há diferença na incidência de câncer de pulmão em quem é exposto e quem não é exposto ao tabagismo. Bom, hoje em dia já é difícil fazer, né, essa comparação, ter essa pergunta, mas
Vamos dizer que a gente fosse lá no início, né, das pesquisas em que ainda não se sabia dessa relação. O teste de hipótese dizia que não tem diferença. E o que o pesquisador quer? Ele quer provar que sim. Ele quer provar que há diferença. Então, essa insistente busca, né, para provar a diferença é a ideia de se ter uma hipótese alternativa. E essa hipótese alternativa nada mais é do que, não, eu estou dizendo que sim, há diferença. E vocês prestem atenção que eu estou falando numa relação de haver ou não haver diferenças. Eu não estou dizendo que é maior, menor, melhor ou pior. Primeira coisa que os testes de hipóteses falam é diferenciar em que há ou não há diferenças. Então, a hipótese alternativa, o H1, ele quer sempre provar que a hipótese nula está errada. Ok? Então, essa é a busca. Porque se não houvesse dúvidas de que a hipótese nula estivesse correta, ou seja, eu sei que não há diferença, então não tem por que eu pesquisar. Então começa-se por aí. H0, hipótese nula, não há diferença entre aquilo que eu estou querendo provar entre grupos e o desfecho. A hipótese alternativa é, não, eu quero rejeitar a hipótese nula. Quero rejeitar essa ideia de que não há diferenças. Eu quero dizer que sim, há diferenças. Ok? Então está sempre se procurando provar que H0 é errado. Quando eu coloco isso numa tabela 2x2, né, acaba ficando até mais fácil de se observar. E aí eu já incluo algumas nomenclaturas super importantes também de se entender. Imaginem então que a gente entenda que há uma verdade na população, ou seja, essa coluna aqui é o do famoso padrão ouro, vamos dizer assim, que é o que a gente sabe que existe de verdade. Ou seja, se na população o H0 é verdadeiro, ou seja, não existe diferença naquilo que realmente, né, não existe diferença naquilo que eu estou querendo estudar, então eu vou aceitar H0. Agora, eu vou rejeitar H0 quando existe sim na natureza diferença entre esses grupos. Então, isso é na ideia de hipóteses. Então, parte-se disso aí. E o que nós vamos fazer? Os resultados de teste de hipótese significam que, depois da minha pesquisa feita, né, a minha pesquisa pode ser dizendo que não há diferenças. Realmente, eu fiz a minha pesquisa e vi que não há diferença entre fumar e não fumar na incidência de câncer de pulmão. Então, o meu exame, o meu teste, aceitou corretamente a hipótese nula, dizendo que não há diferença quando na realidade não havia. Então, ele é o verdadeiro positivo. Perdão, aqui é o verdadeiro negativo, né? Não há diferença. Porém, eu posso fazer a minha pesquisa e dizer que, sim, na minha pesquisa eu vi que há diferença na incidência de câncer de pulmão entre quem fuma e quem não fuma. Certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou rejeitando a hipótese nula, dizendo que há diferença. Vamos dizer que na vida real, essa diferença realmente exista. Realmente há diferença na incidência. Então, eu estou rejeitando corretamente. Eu estou dizendo que meu exame foi positivo, meu teste foi positivo, minha pesquisa diz que há diferença quando ela realmente existe. Então, aqui é um verdadeiro positivo. Um verdadeiro positivo e um verdadeiro negativo. O que a gente quer é sempre estar nesses dois aqui. Só que o que acontece? Existe sempre uma possibilidade do estudo se enganar. E, muitas vezes, ele dizer que, não, olha, no meu estudo, eu disse, sim, que há diferença entre fumar e não fumar em relação à incidência de câncer de pulmão, só que na vida real, essa diferença não existe. Certo? Então, aqui eu estou falando do falso positivo. Do falso positivo, ou seja, eu dou uma falsa ideia, estatisticamente lá, de que há uma diferença quando ela não há. Ou seja, eu rejeitei a hipótese nula erradamente. Então, esse erro a gente chama erro tipo 1, ou erro alfa. Então, para juntar isso, na hora da prova pode ser meio confuso, a gente sempre vai para o lado de provar uma coisa, de haver diferença. Então, a minha primeira forma de querer provar, né,
e de colocar, por exemplo, nessa tabela 2x2, e saber qual é o erro 1 ou o erro 2, então, a primeira vontade é provar que há. Só que se essa minha vontade de provando que há está errada, esse vai ser o meu primeiro erro logo de cara. Então, o erro tipo 1, que é o alfa, né, que vem antes do beta. Então, o erro tipo 1, que é o alfa, ele é o erro de tu provar, de rejeitar erradamente a hipótese nula, que é o falso positivo. Por outro lado, eu posso achar no meu estudo que não há diferenças. Poxa, tu viu, eu vi, fiz os meus cálculos e não vi diferença entre os dois grupos. Só que na vida real, realmente existe essa diferença. Então, eu fui para o lado do falso negativo. O meu estudo deu negativo. O meu estudo mostrou que não havia, quando na realidade sim. Eu aceitei erradamente a hipótese nula quando ela não era verdadeira. Então, esse é o segundo erro, que é o erro tipo 2, que é o erro beta. Tá? Então, entendendo essa tabela 2x2, a gente consegue já levar muitas questões adiante com um pouco mais de segurança. Tá? Ainda mais traduzindo isso para um tipo de figura como essa. O erro tipo 1, né, que é aquele que eu disse para vocês, ele vai ser o primeiro erro, que é o que eu estou querendo sempre provar, que minha pesquisa ela é positiva. Então, o erro tipo 1 é exatamente dizer isso. Né? Dizer que há uma relação quando na verdade não há. Ou seja, eu não posso dizer que esse cara está grávido, porque se existe uma certeza nesse mundo é que o homem não engravida. Então, o erro tipo 1 é tu negar, rejeitar erradamente a hipótese nula. É tu dizer que há diferenças quando na verdade elas não acontecem, não existem. Já o tipo 2, que é o falso negativo, é tu olhares uma figura como essa e veres assim, olha, está descarado, está escancarado que ela está grávida, e tu dizer que não está grávida. Ou seja, tu dizer que não há diferenças, né? Ou seja, aceita a hipótese nula que não há diferença quando a hipótese nula é errada. Então, aqui sim, ela está grávida, mas eu estou dizendo que não. Certo? São avaliações de contexto a respeito dos erros. Ok? Bom, agora existem alguns tipos de erros. Tá? Os erros aleatórios, que nada mais são do que variabilidades de achados no meu estudo que são devidas ao acaso. São coisas que eu não consigo controlar. Por mais que eu queira, eu não vou conseguir controlar. Quer dizer, até há artimanhas para reduzir isso, mas o acaso, o nome está dizendo isso. O aleatório é o acaso. Né? E já o sistemático, ele é um erro. De novo, olha a palavra. Sistemático é um erro constante, que é o conhecido viés. Tá? E esse é o erro que eu erro para todos da mesma forma e fazendo com que o resultado final, né, ele seja muito afastado dos valores verdadeiros. Existe um alvo, mas os meus valores são sempre muito longe. Por quê? Porque eu errei de tal forma, eu faço uma comparação que é como tu coloca uma parabólica na Terra e ela tem que alcançar um satélite. Se tu coloca 1 milímetro, 1 centímetro, né, um grau de ângulo errado aqui, ele vai errar muito lá adiante. Então, por quê? Porque ele vai errar para todos. Então, é um erro maior. Certo? Então, vamos falar um pouquinho melhor sobre cada um deles. Tá? Começando com alguma reflexão. Né? Quando a gente está querendo jogar, quando a gente joga uma moeda, certo? Quais são as possibilidades de resultado? Né? Então, qual a possibilidade de dar cara? Bom, a moeda tem dois lados, então a probabilidade pré-teste, ou seja, a probabilidade antes de eu fazer o meu teste, que é o arremesso, é de 50% de que ela dê cara. Não tem outra forma. Ou ela é cara ou é coroa. Então, 50% de cara e 50% de coroa. Só que se a gente fizer N arremessos, nós nem sempre vamos ter 50% de cara. E isso vai estar muito relacionado à quantidade de arremessos que a gente fizer. O que eu estou querendo dizer? Quanto mais arremessos eu fizer, mais a probabilidade desse erro ao acaso ficar em torno da média. Ou seja, ficar em torno dos 50%. Se eu fizer menos arremessos, ou seja, a minha amostra for menor, eu tenho mais chance
do acaso me distorcer esse resultado, por justamente sorte ou azar, certo? Então, essas incertezas desses arremessos, por exemplo, no exemplo da moeda, ela é uma incerteza que eu tenho que considerar, porque o resultado está sujeito ao acaso. E aí a gente chama isso de erro aleatório. Então, erro aleatório ele está para tudo, ele está para todas as observações. Claro que também vão depender de várias situações, vão depender de situações próprias do próprio observador, vai ter erro do aparelho que pode não estar muito bem calibrado. Existem algumas especificidades a respeito desses erros, mas a ideia do erro aleatório principal para ficar aqui é que ele vai errar e a gente sabe que isso vai acontecer e é muito mais difícil controlar. Claro que quanto mais calibrados os instrumentos, quanto mais treinados os entrevistadores, menor é a chance do erro aleatório. Mas vocês vejam que eu estou falando que não é que não vai haver, é menor a chance desse erro, ok? E que deve ser considerado na interpretação dos resultados. Já o viés, que é o erro sistemático, se tu for procurar no Aurélio, ele tem várias possibilidades, mas no uso da estatística é a distorção ou tendenciosidade associada a um procedimento estatístico. Claro que não é só procedimento estatístico que faz esse viés. A definição já da Associação Internacional de Epidemiologia já leva mais para o lado da interpretação, para o lado epidemiológico mesmo, que é um resultado ou uma interpretação que é desviada da realidade, né? Ou todos os processos que levam a tais desvios. É tu interpretar erradamente para todos da mesma forma, ou fazer de uma forma errada que afeta a todos ao mesmo tempo e sistematicamente todos vão estar afetados. Ok? Então, quais são os tipos, né, de erros sistemáticos? Tu pode ter qualquer tendência neles, pode ser na coleta, na análise, na interpretação, existe viés de publicação, na própria revisão de dados, ou seja, vários tipos, possibilidades, né, das etapas, né, de um estudo, de trabalhar com esse, de levar a erro sistemático, de levar a um viés. E o que eles fazem? Eles levam a conclusões que são sistematicamente diferentes da realidade. Certo? Então, o viés ele tem a ver com a acurácia, que é a capacidade de representar realmente o que deveria representar, né? Distorcendo a estimativa da medida de ocorrência e de efeito. Claro, quanto mais enviesado e sistematicamente for enviesado, mais eu vou ter, como eu falei lá com a ideia do satélite, mais o resultado vai estar afastado da vida real. Ok? É como se fizesse uma análise de pressão arterial através de uma canulação, aquele procedimento padrão ouro, eu vou ter uma pressão arterial mais fidedigna possível. Só que o método, né, palpatório ou o método auscultatório, ele tem suas possibilidades. Dependendo da população que eu pegar, por exemplo, se eu pegar uma população obesa e não usar o mesmo manguito, bom, eu vou ter uma super valorização desse resultado para todo mundo, certo? E eu não vou poder dizer que, e vocês vão ver que a minha pressão vai ser maior do que a pressão real, se não todos os estudados. Então, isso é a ideia da distorção da medida do efeito. E como é que são os tipos de viés? Bom, um deles é o viés de seleção, que é quando tu seleciona os indivíduos que estão participando da tua pesquisa de uma forma diferente, estatisticamente diferente entre quem recebe uma intervenção ou quem não recebe, ou quem é exposto a um tipo de fator e quem não é exposto. É a mesma coisa de tu colocares tá testando uma nova droga para infarto, que tu achas que está querendo considerar que ela seja protetora de infarto, e na hora de distribuir a tua população, tu distribui mais diabéticos para o grupo placebo e menos diabéticos para o grupo tratamento. O que vai acontecer? Tu vai estar selecionando essa amostra de uma forma tão enviesada que tu vai dar uma diferença nesse teu estudo muito fora da realidade. Que tu vai estar valorizando, favorecendo a tua intervenção. E esse é o seu chamado viés de seleção.
É quando tu seleciona diferentemente os indivíduos para compor a população, certo? Viés de informação ou de aferição, né? São vieses, são métodos de aferição diferentes que tu pode encontrar, né? Como eu falei, formatos diferentes. Esse é exemplo da canulação e da verificação pelo esfigmomanômetro, por exemplo, né? Ok, tu vai estar fazendo o que é possível, mas ainda não seja necessariamente, dá para considerar que vai ser necessariamente a relação real, né, do resultado real. Então, essa aferição, a forma com que eu recolho a informação, seja fazendo perguntas de formas diferentes para uma população e diferentes para outra, e aferindo o meu desfecho diferentemente entre uma população e outra. E também, por último, né, que é o fator de confusão ou de confundimento, que é o viés de confusão ou viés de confundimento. Esse viés ele tem uma característica sempre interessante de a gente também se dedicar um pouquinho mais a ele, porque ele, ao meu ver, ele parece que ele tem um potencial de ser considerado uma questão de pesquisa. Uma questão de pesquisa, não, uma questão para a prova da Henriques, tá? Que é quando dois fatores estão associados entre si, né, e seus efeitos acabam confundindo o resultado final. Só que para que ele seja considerado um fator de confusão ou confundimento, ele precisa ter alguns pré-requisitos, certo? Porque o que acontece? Esse fator de confusão, esses pré-requisitos, eles acabam agindo na relação entre eles, que eu tenho a relação entre um fator e o seu desfecho. Só que existe um outro fator de exposição que ele vai estar mexendo, influenciando essa minha exposição a ser estudada, influenciando no meu desfecho. Então, ele distorce a associação que já existe. E ele precisa, então, como pré-requisito, primeiro, ele tem que estar associado com a exposição a que eu estou estudando, ele tem que estar associado ao desfecho, tem que ter alguma relação com o desfecho que eu estou estudando, e ele não pode fazer parte, né, da cadeia causal, da relação de causa e efeito entre aquilo que eu estou estudando logo de início, da minha exposição e o meu desfecho. Ele não pode estar intrínseco nessa relação. Qual é um exemplo aqui? Né? Por exemplo, vamos imaginar assim, a gente sabe que comer frutas reduz a incidência de câncer de esôfago. Então, eu quero testar a ideia de comer frutas e o que essa ingesta de frutas faz na incidência de câncer de esôfago. A gente tem uma ideia de que vai reduzir, certo? Então, tu já sabe que existe, essa é a exposição a comer frutas e o desfecho, incidência de câncer de esôfago. Porém, existe uma relação, que é quem come mais frutas, em geral, por questões financeiras, né, tem toda uma relação sociodemográfica nessa história toda, cultural, inclusive, acaba tendo mais capacidade de comer carne. Então, a carne aqui está associada, tem uma relação com a exposição inicial. E, ao mesmo tempo, sabe-se que o uso, né, que o consumo elevado de carnes aumenta a incidência do câncer de esôfago, por si só. Então, a carne está associada à minha exposição principal e também está tendo uma relação com o meu desfecho, que no caso é o câncer de esôfago. E a carne, ela não está na explicação, né, que explica o consumo das frutas, ou seja, a ingestão de frutas e a redução da incidência de câncer de esôfago. Por outros mecanismos, das fibras, de outras relações lá da fisiopatologia do câncer de esôfago e a sua relação, né, com a proteção pelas frutas. Então, a ingesta de carne, nesse caso, ele é um fator de confusão. Sim, ele tem capacidades de ser considerado um fator de confusão, porque ele está associado com exposição, comer frutas, ele está associado com desfecho, incidência de câncer de esôfago, e ele não faz parte da cadeia causal que leva à redução da incidência pelo uso de frutas, pelo consumo de frutas. Então, ele acaba sendo um fator de confusão negativo. O que significa negativo? A relação do câncer, da carne, levando ao câncer,
ela faz com que ela distorce o efeito protetor que as frutas têm. Ou seja, se eu não levar em consideração a influência da carne nessas observações aqui, eu vou correr o risco de até não achar uma relação ou achar um risco relativo muito baixo, ou seja, muito pouco de proteção. Mas não porque as frutas têm pouca proteção, mas porque se eu não prestar atenção, eu posso e não olhar lá no grupo de que come frutas quanto é de consumo de carne que pode estar confundindo esse resultado. Porque daí eu falo para o computador, eu digo assim, computador, faz essa análise agora o seguinte, vê quem come fruta e vê a incidência de câncer de esôfago, só que leve em consideração o consumo de carne e tenta tirar o consumo de carne nessa relação. Em geral, se esperaria que o fator de proteção, né, dessa relação da fruta vai ser muito maior do que sem levar em consideração a confusão causada pela carne nessa relação. Então é sempre importante ver essa aí que é uma questão que se busca muito, né, na literatura quando se colocam, né, relações de causa e efeito e não se leva em consideração esses possíveis viés de confusão. Então, os tipos de vieses, aqui voltando para aquela nossa lá nos primeiros slides, nós podemos ver que a ideia do confundimento ele tem a ver com essas características, já na população-alvo ou de base populacional. Eu já utilizo essa relação de confundimento lá em cima, certo? Que é a relação que há dentro da população. São aquilo que há de mais importante dentro de todas as observações, né? Já o viés de seleção, ele vai atrapalhar aqui. Eu vou estar selecionando erradamente e esses dados retirados dessa seleção errada, eles vão estar enviesados, eles vão estar desviados de uma forma errada, tá? E o viés de informação esses dados coletados, mesmo que tenham sido de população adequada, sem esse viés de seleção, se eu fizer a coleta de dados de uma forma sistematicamente errada, eu vou ter resultados enviesados. Então, viés de confundimento na população de base, viés de seleção na população de estudo e o viés de informação vai afetar os dados coletados. Ok? Bom, dito isso, acho interessante que, né, o capítulo do Fletcher é muito bom para essas explicações. Ele é muito direto, tem vários exemplos que valem a pena vocês se cercarem desses exemplos para poder ajudar no estudo, ok? Então aguarde um pouco mais, daqui a pouco vai ter um outro vídeo que nós vamos falar a respeito da validade dos testes.